Fala nerds, eu sou o Marcos e esse é o NDG Podcast, o podcast oficial da Nerds da Galáxia. E hoje eu estou aqui com o Gouveia. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está aqui na terça-feira, vocês devem estar entendendo nada, mas a gente está aqui com um projeto novo e não é novo, porque o projeto não é nosso. É a hashtag TerçaIndie, que rolou na terça passada lá no Twitter. E a gente viu o movimento e a gente decidiu trazer aqui para Nerds todas as terças um episódio especial conversando com um desenvolvedor brasileiro e uma matéria em nosso site sobre um jogo brasileiro. Então, você está aí agora ouvindo esse podcast, terminando o podcast, vai ter uma matéria lá no nosso site sobre outro jogo. E hoje a gente está aqui então com o Jackson, do jogo chamado Homeless. Não sei como é que pronuncia porque eu não sou bilíngue, então Homeless, é isso aí. prazer, olá. É isso aí, Deixa eu então. uma iluminação aqui. Olha lá o Passando na minha Gouveia. cara. Agora sim. Ah, agora Agora tá me bonito. deixando branco aqui, velho, na minha cara já. De branco já basta eu já. Aí mais branco ainda. Então, assim, ó. Eu já vi um pouco sobre o jogo. Eu sei mais ou menos do que se trata o jogo. Só que a galera não sabe. Então, eu vou perguntar bastante coisa meio óbvia aqui. Pra galera As ficar por perguntinhas de dentro. praxe. Aquelas perguntinhas. Bom, primeiro eu queria começar pelo estúdio. Eu queria saber como que surgiu a Blaster Lizard, se é assim que pronuncia. Então, a Blaster Lizard é do Lee, né? Ele quem criou há anos e anos atrás. E eu só fui conhecer a Blaster Lizard em 2014, né? E aí eu comecei a participar de alguns projetos como sonoplasta e compositor de trilha sonora. E com o tempo a gente foi desenvolvendo projetos juntos, fazendo histórias em conjunto. E só que assim, entrar como diretor criativo na parte de criação de roteiro foi só agora com o Homens, né? Uhum. Mas o estúdio, ele tá aí há bastante tempo. É que eu não sei muito falar sobre a Blaster Lizard, né, Não, certinho, não mas tem problema, é só realmente pra ter uma noção aí pra galera Pro entender. pessoal É, entender o que é. Exatamente. Bom, O e povo acha lembrando que é que fácil. uma pergunta aqui, todo mundo do estúdio é brasileiro? Tem alguém de sim, fora? todos Todos brasileiros. brasileiros. Ok. Ah, eu tinha escrito aqui uma pergunta que seria sobre a empresa, mas então eu vou perguntar diretamente para você. Ah, quais são as suas inspirações no mundo dos games? Seja tipo como desenvolvedores ou como um jogo específico? Aí já é uma pergunta que vai lá atrás, no meu passado, quando eu joguei Dynavision, né? Eu sou muito fã de Nossa, Castlevania, né? O primeiro Castlevania que eu joguei foi no Dynavision. Então, É, eu Danavision gosto é do meu tempo, não é do tempo do Marcos, não. não é do meu tempo da não. antigueira. Então, assim, eu me inspirei tanto no estilo, né, Metroidvania, né, Uhum. quanto na Michiru Yamane, que é a compositora do Castlevania, né. Então, eu acho que a minha maior inspiração para a trilha sonora é a Michiru Yamane, o Akira Yamaoka do Silent Hill, o Nobuo Uematsu do Final Fantasy. E é que assim, as minhas inspirações são mais voltadas para a trilha sonora, né? Sim. Então, é isso que me move. Então, mas eu acho que por mais que suas inspirações são voltadas pra trilha, a gente pode perceber o tipo de jogo que tu gosta. Porque essas trilhas Também, são bem específicas. sim, são bem específicas. Então, São três, RPG, são três japonesas aham, e são bem voltadas aí pro RPG, né? sim. O Silent Hill Ah, não tanto, né? Mas é, É, tem eu, bastante. eu, eu sim, sim. particularmente gosto, né, desse estilo de jogo. Já joguei muito. É engraçado que o jogo de vocês é que agora eu não vou lembrar o nome, cara, mas eu joguei um jogo mobile que ele é bem bacana também e tem a mesma pegada do de vocês, sabe? Eu não vou me recordar que faz muitos anos que eu joguei esse joguinho. Ah, Porque assim, eu jogo, salvo e porque ele não é um jogo extenso
Mas a ideia, a premissa do jogo de vocês me chamou muita atenção, sabe? Porque, como pode-se dizer, ele é bem caricato, né? Ele é um estilo de jogo caricato, né? O desenho, igual você falou, arte Exato. gráfico, os traços do desenho. E eu, particularmente, gosto bastante desse estilo de jogo. Foi uma das coisas que chamou atenção. Eu não tinha visto, depois que o Marquinhos começou a falar, comentar da Terça Índia, eu comecei a ir um pouco mais atrás para entender um pouco sobre o que é ela, né? Aham. Ah, e assim, se for pra citar um ou talvez três, assim, você tem algum jogo favorito? Assim, É no difícil. máximo três, assim, vamos fazer um Tá. top aqui. Castlevania, a Ok, saga toda, Resident Evil e Silent Hill. ok. Então é bem, realmente bem próximo do que tu está trabalhando hoje. Sim, sim. Ok, legal isso. Porque às vezes a pessoa tá trabalhando, tipo, é na área dela, só que não no que ela queria, assim, sabe? Então é legal isso. É sempre importante a gente tentar colocar mover com o coração o que a gente vai fazer, né? Porque Sim, se a gente vai colocar um projeto no papel, né, do papel sair, então que seja com o coração, que seja com o que a gente gosta, né? Então essa inspiração do Silent Hill, né, essa que sempre esteve na minha vida, desde que eu joguei o primeirão lá, meados de 2000 alguma coisa. O Silent Hill, o primeiro, eu acho que saiu em 2000. Se não foi 99, foi 2000. 99, 2000, por aí. Porque eu lembro que eu morava em Espírito Santo na época, cara, e abriu umas casas de videogame, os cara colocou o Play 1, que era lançamento também. Uhum. Você dá risada, mas na nossa época era assim, hoje tá Pior que é. fácil pra cara, hoje tá simples. Uhum. Ah, Antigamente hoje pra tem você emulador, jogar, né? é, antigamente pra você jogar, filho, você tinha que torcer pros caras ricos aí comprar videogame e colocar pra você poder jogar. Pior que é. Mas é e isso, né? O Silent Hill ele teve toda essa inspiração para mim até hoje, né? Então eu quero pôr isso dentro do Homeless porque é o que me move, né? entendi. E você comentou que você não tá desde o início na Na Blast. empresa, no estúdio, como quiser falar. Uhum. E o jogo, você tá desde o início do jogo ou você entrou depois? Então, o Homeless foi uma criação minha. Então, eu convidei a Blaster Lizard para desenvolver. Ok, Ah, bacana. entendi. Olha, aí você fez uma dúvida interessante pra mim. Por que que você convidou a Blaster Lizard? Como você conheceu eles? Assim, tipo, qual o motivo? É porque na Blaster Lizard eu trabalhava só com trilha sonora. E Uhum, aí eu comecei a desenvolver o Homeless. É até uma história meio interessante, porque eu sou estudante de design gráfico, né? ok. E eu estava fazendo um desenho assim de um personagem, fazendo um exercício lá de sombreamento, nem lembro o que que era. E aí saiu o personagem principal, o Nelson, né? E não tinha nome, né? Era só um cara com um olhar esquisito. Aí, tipo, eu Na lembro. Nerd tem um monte de gente com olhar esquisito. Se você precisar de base, a gente tem. Não, mas aí saiu o personagem, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Tipo, cara, parece que ele tá escondendo alguma coisa, né? Parece que ele tem um passado. E aí eu comecei a desenvolver a história. Eu gosto de escrever, né? Gosto de viajar na batatinha. E aí eu comecei a desenvolver essa história e aí eu queria materializar ela de alguma forma, né? E aí eu comecei a brincar no RPG Maker. Faz muito tempo que eu brinco no RPG Maker. Só que assim, a história tomou uma proporção que eu não imaginava, né? Falei, cara, não cabe tudo isso dentro da RPG Maker. Então eu chamei o Lee, que é um amigo de longa data, e como eu só fazia trilha sonora para Blaster, eu falei, Lee, você está disponível para desenvolver essa ideia aqui? Aí ele super topou e a gente começou, né, a fazer esse desenvolvimento, a passar tudo que eu já tinha feito no RPG Maker para Unity, e estamos aí. Isso é bacana pra Entendi. caramba. Bacana mesmo. Porque já é algo que você conhecia, né? Então a confiança já vinha de antes, Sim, né?
Não foi algo que você, tipo, precisou fazer uma pesquisa Sim. muito grande no mercado para entender a todas as produtoras que tem, né? É que a gente não se conheceu a trabalho, a gente se conheceu na amizade, né? E Sim, aí o trabalho uniu mais ainda. Né? Chegou, nossa, tipo, eu desenvolvo trilha sonora, eu desenvolvo games, poxa, vamos trabalhar junto. sim. O projeto de vocês, ele começou esse ano ou vocês já estavam estudando ele agora que começou essa divulgação melhor do Homeless? É que foi assim, foi bem no início da pandemia, né? Em março, mais ou menos, eu estava desenvolvendo personagem, né? Eu Hum, estava bolando a arte dele, estava fazendo os exercícios, né, que eu acabei de citar, e nisso ele não tinha nem nome, né? Eu fui criando um bonequinho pixel art, aí eu coloquei lá no RPG Maker, fui tentando brincar, e eu acho que o desenvolver mais pesado mesmo começou em agosto, mais ou menos. E em novembro a gente colocou a campanha no ar, do Catarse. Aí já Ok. tinha entrado a Blaster. bacana, vocês já estavam com a base pronta, né? Tipo, Sim, a pronta assim, base né? já tá, sim. Tipo, a história do jogo praticamente está tudo fechado. Sim. Né? Ok, Até então assim, agora, eu iria fazer uma pergunta mais pro final. Então eu vou aproveitar isso para perguntar agora. Que às vezes o pessoal vai se perguntar, tipo, vocês têm uma previsão de lançamento, tipo, sei lá, daqui 2 anos, 3 Acho que a anos? maior pergunta que É, vocês escutam é isso, né? sim, não, a gente discute bastante. Hoje mesmo eu respondi um primo meu, né, e aí, vai lançar quando? Pô, 2022, aproximadamente em março, que é quando olha, termina a campanha. ok. Tá próximo até, cara. Não tá tão É, É, um longe. ano, assim, um ano. eu imaginei, por exemplo, é que eu não sabia quando que tinha começado a ser desenvolvido. Então eu pensei, talvez pela divulgação do jogo, talvez seja para esse ano. Mas aí, como você falou que foi começado na pandemia, então, né, a gente pode imaginar mais pra frente. Mas tá Sim. bem perto. Um ano é pouco tempo, cara, querendo ou não. Para nós que estamos Não, então, por isso que eu tô desenvolvendo, falando, tá bem próximo, né? Sim, Parece que é um ano. Falar um ano. nossa, Filho, um ano para quem passa quer rápido, né? jogar, para quem quer jogar, fala, nossa, só ano que vem. Mas é É, pra gente que é. está desenvolvendo, assim, ainda mais na passa rápido. pandemia. Pandemia é mais Então, complicado. e considerando esse, de certa forma, baixo tempo de desenvolvimento, o jogo ele vai ter, tipo, vai ser muito longo, ou ele vai ser curto com um fator replay legal. Olha, é porque temos aproximadamente 6 a 7 campanhas diferentes. Né? Ok. Então, assim, a campanha do Nelson leva em torno de umas 6 horas. Aí você pode jogar com o Nelson jovem. Aí quando você termina o jogo, são 4 finais, né? E aí você pode jogar com outros personagens. Aí são campanhas mais curtas. Pô, Mas mas assim, então o fator replay disso daí é bem É, grande. mas pensando, e é tudo interligado. É tipo, a ideia é que você falou que você teve uma ideia de Resident, Silent Hill, essas coisas assim. Ent- Não tá escutando? cortou seu áudio. Ah, o Marquinho corta depois. Então, repetir É aqui. que ela tá robótica a voz. Então, galera, a gente fez um pequeno corte aqui, deu um probleminha no fone do Jackson, mas o Gouveia estava perguntando se as histórias são interligadas, por culpa de ser parecido com Silent Hill, com Resident Evil, porque em Resident Porque ele tinha Evil, comentado. Que ele, como ele é, comentou que teve uma ideia, né, disso daí. Então eu queria saber, é tipo o Leon e a a Claire, Claire Ah, tem o sim. tipo, lado A, cada lado um segue B. uma e eles se encontram, é isso, mais ou menos? Praticamente não Não, vai não, passar ao mesmo tempo, sim, né? não, Por não exemplo, precisa contar também, né? não, Tipo, não, dar não, aquele É, spoiler, não, mas é sem só, é spoiler. só a ideia mesmo, assim, se é uma ideia assim que ela segue linhas, como fala, caramba, agora fugiu, mas se ela, Paralelas. isso, se ela segue linhas paralelas ou se elas seguem, tipo, linhas diferentes e depois na frente elas ficam paralelas. Não assim, sei se você entendeu mais ou menos. vamos supor que tem uma história principal e várias histórias para explicar a vida deles, ou são várias histórias de pontos de vistas, assim. É que assim, quando você joga com o Nelson, você conhece alguns personagens, Ok. né? E você vai entender só o ponto de vista do Nelson.
Hum, E quando você termina o jogo, você vai poder ver o ponto de vista dessas outras pessoas. Quem são essas pessoas e por que elas estão ali? Ok. Então, no caso, a história principal é a do Nelson. Sim, é do Nelson. Ok. A gente só. bacana. As outras campanhas são pra gente entender mais sobre os personagens, pra gente ir mais a Sim, fundo deles, entendi. exatamente. Então, o personagem principal só tem o Nelson. Só, Só o os Nelson. outros são todos secundários. É, de certa forma, Secundários em todos são termos. principais, né? É, não, tipo, em Sim, termos Mas, assim, né? sim, mas em consideração das campanhas, o Nelson é o principal, os outros o são os Nelson é o secundários. principal. Sim. Tipo, o pessoal não precisa jogar as outras campanhas. Só a do Nelson. Sim, para você compreender a história principal, né? É a O do Nelson, enredo. mas É, isso, o enredo é focado na história dele. Ok. bacana. Mas vai ser muito difícil você não querer entender o lado das outras pessoas, né? Sim, é. É, eu Provavelmente. imagino. Para Eu quem gosta de imagino. se aprofundar nas histórias. ah, eu tenho uma pergunta aqui que eu já sei a resposta, porque eu fui a fundo, mas é aquele negócio. O pessoal às vezes não conhece o jogo. Eu quero saber então se ele vai ter legendas ou dublagem em português. Hum, vai ser dublagem em português 100%. Ok. Legendas a gente pensa em deixar a português, né, para quem tem deficiência auditiva. Aê, eu E, adorei isso daí. É porque aqui eu tô e escutando bem porque o fone tá dentro do meu ouvido, tá? Mas eu sou deficiente físico, eu tenho problema de audição, pra quem não conhece Poxa, aí. É, e então pra mim a legenda, tipo, me ajuda muito a sim. entender o jogo, cara. Uhum. Aí vai ter a legenda em português, inglês, espanhol e as que Bacana. a gente conseguir fazer. Bem bacana mesmo. E uma dúvida. Como que é, por exemplo, o combate do jogo? Como que funciona, assim? Vai ter combate? Tem jogo que não tem combate. Não tem Não tem combate. combate. Ok. Você sobrevive do jeito que dá. Entendi. Então mas ele tipo, ele não é um jogo runner, né? Tipo, você tem que parar e alguns itens do cenário vão te ajudar a sobreviver, é mais ou menos isso? Sim, é porque a gente tem essa pegada do sobrevivencialismo dentro, né? Que você passa fome, sede, você sente sono, você pega doença. Então, por exemplo, você comeu lá sei lá, um pão mofado, aí você vai sentir, tipo, vai ter como é que fala? Consequências. As consequências. Então, você precisa descansar, determinados momentos você precisa aquele stealth, né, para você passar das criaturas, dos Sim. inimigos. Entendi. Então, Então, meio que os combates são todos stealths, assim. A gente tem que. sim. Ok. Não precisa dar spoiler, porque vai Não, que. sem Mas spoiler. assim, tipo, considerando que o jogo não tem combate, acredito que seja stealth. Não stealth de tipo, vou ir na surdina pra atacar ele. Tipo, stealth de realmente passar sem ser percebido. Sim. É coisa E. que já não ia dar comigo, porque eu sou meio gordo, aí gordo só faz bobeira e. Você pode usar o cenário a seu favor. É isso que eu posso Ah, dizer. Ok. Então ele não é um combate eu do direto, jeito que eu assim. sou, eu ia usar totalmente Uhum. o cenário a favor, porque eu pra esbarrar nas coisas, ó, é uma beleza. E então, aparentemente, pelo fato de ter sono, sede, fome, doenças, ele é bem mais survival horror, por exemplo, do que Silent Hill ou Resident Sim, Evil. sim. Ele literalmente leva ao pé da letra. Leva ao pé da letra o sobrevivencialismo. Muito interessante. E os dubladores do jogo, eles foram escolhidos assim por nomes, por, sei lá, pessoas próximas ou tem algum motivo assim de quem são os dubladores? Bom, em 2017 eu entrei um pouco na área do cinema com a trilha sonora, né? E eu conheci pessoas maravilhosas, né? Que no caso é 90% do nosso elenco hoje. E aí, desenvolvendo projetos com essas pessoas, né? O Rafa, a Lu, né? Que é a Selma e o Nelson, que são a Lara, que é a Vera. Enfim, são pessoas que eu já conheço há 4 anos e elas estão comigo, assim, sempre me ajudando e vice-versa. E aí foi um convite inesperado, assim, né? Tipo,
quando me veio a ideia da dublagem, foram as primeiras pessoas que eu recorri. E aí, através delas foram vindo Ah, bacana. indicações. Não, é um Ok. trabalho que eu acho bacana porque na Nerds, né, o Marquinhos, tem o Breno, né? O Sim. Breno, ele estuda dublagem, ele conhece bastante gente também. E a gente pega no pé dele, mas ele faz uma dublagem bacana. Eu tenho E, uma dúvida. É, desculpa te cortar, Gouveia. Você pode não, de continuar boa. aí, não tem Não, problema? pode falar que eu Tá, puxo depois. beleza. É que assim, ó, você comentou que você fez o personagem, você desenhou por culpa de uma atividade e tal, né? Só que Uhum. assim, eu já tinha visto antes e o dublador do Nelson, ele é muito parecido com o personagem. Você Sim, adaptou o personagem ou adaptei. ok, você adaptou ele, porque ele é Porque muito era, parecido. sim, sim. Porque antes, né, era um personagem, né? Depois eu até mando para vocês, se vocês quiserem depois, não sei. Ele era muito semelhante, né? As entradas, mesma pegada, só que aí eu adaptei para essa arte mais pixel art, né? Uhum. Então eu falei, não, vou puxar um pouquinho mais pro rosto dele, né? Pro rosto de cada ator, não todos, né? Mas É, porque aqui só tem do Nelson, então eu fiquei bem curioso pra saber se você adaptou ou se ele é adaptei. realmente assim. É porque Bacana. é basicamente o dublador, né, João? É Sim, bem parecido, É, cara. aham. isso é muito bacana. E só perguntar, voltar um pouquinho sobre a dublagem, a legenda que você estava falando. Vai ter gírias? Gírias, vai, Regional, bastante. vai ter gíria regional, todas essas coisas assim. No trailer mesmo você vê, né? Tem lá o DJ Sim. Marcos fala, para aí, meu consagrado, né? Ah, é Vai ter porque eu gíria. falo, cara, jogo brasileiro, beleza, não é obrigatório ter gira, cara, mas pra mim, jogo brasileiro que os caras colocam as gírias já ganha Ah, meu coração, velho. tem que ter, é o Sabe, nosso vocabulário, né? sabe o que é engraçado? É que, por exemplo, se você colocar as gírias brasileiras, talvez, ou em outra língua, ou então, por exemplo, o português do Brasil, que é a tradução que tem ali, ser a mesma para Portugal, provavelmente eles não vão gostar. Isso que é engraçado. Sim. Eu tenho um amigo que ele jogou o Cyberpunk, só que ele é português. E ele jogou. E não tem a legenda de português de Portugal. Então ele jogou em português do Brasil. E ele ficou bravo porque ele não entendia as coisas. Nossa, pior que é verdade, né? Então, isso é uma boa. Eu posso até conversar lá depois para a gente fazer esses dois PT, né? Vamos ver. É. Porque Isso é uma assim, boa ideia. talvez, assim, é uma ideia. Talvez não precisa fazer uma outra legenda, mas talvez dar um Ctrl+C, Ctrl+V e tirar todas as gírias e colocar uma opção dentro do jogo. É, Talvez não sei. seria, Ah, não, Mas seria isso, bem isso a mais, isso gente bem mais daí, fácil. conversa, né? isso eu entendo que realmente, se for atingir outros países, é diferente. Mas, cara, é o que eu falo. Você vê aí para os jogos estadunidenses, jogos que vêm de fora. Cara, os caras cheios de gíria no jogo e na legenda Sim, vem, sim, isso é na legenda verdade. vem outras palavras até para entender melhor um pouco. adapta, né? Tipo, faz a adaptação da. É igual assim, igual a gente que é BR brasileiro, o Yui. Porque Uhum. o brasileiro, cara, é que agora diminuiu bastante, mas brasileiro nos fóruns, cara, não odeia, velho. É. Mas o brasileiro não tem limite, cara. É incrível. Não, tipo Mas pra gente, assim, assim, eu jogar ela com áudio dublado, lógico, a legenda pra mim vai ter que ter a legenda, porque pra mim até entender o contexto, porque o problema é que às vezes se tiver muito som ambiente, tipo dois tipos de som, o meu ele só capta um só, entendeu? Então às vezes pode ser que eu Uhum. não entenda a pronúncia por questão da velocidade da palavra. Mas, pô, pra mim, cara, só de ter a gíria eu vou dar risada demais, cara. não, eu também, tipo, eu gosto muito, particularmente eu gosto muito. Só que, tipo, Uhum. eu já vi algumas pessoas criticarem a questão de gíria, assim, em jogos. Eu acho que, sabe, não é um problema, na minha opinião. Cara, Tem eu vários acho jogos que. americanos aí que. Ah, então, mas é isso que eu falo. É isso que eu falo. Aí você critica, o cara que critica, você vai ver, o cara tem uma coleção de jogos, tipo Cyberpunk, porrada de jogo que só tem gíria.
Só que ele não vai criticar porque ele não tá entendendo aquela gíria dos caras. Agora, como ele entende a gíria do Brasil, ele critica. Ah, mas são pessoas que gostam. Para mim, é pessoas que às vezes não tem o que fazer, gostam de ficar criticando coisa sem motivo. Não, é verdade. Sim, sim. Porque assim, cara, se você é de Minas, você é mineiro, você faz um jogo em Minas Gerais que se passa em Minas, cara, se não tiver pão de queijo, uai e as coisas, mano, pra mim o jogo já perdeu o contexto aí. Se você Com faz um jogo certeza. aqui. Então, se você faz um jogo aqui em São Paulo, que o cara não fala mano, ou truta, ou É que nem parceiro. Então, você falou de Minas, eu lembrei do Mineirinho. então, É. Vocês jogaram? pra mim, Putz, cara, eu comprei esse jogo, hein? É lendário, cara. Pô, eu paguei 2 e pouquinho na época. então, cara, para mim, assim, as giras são, para mim, um complemento muito bacana do jogo, assim. Eu não lembro, cara, eu joguei um joguinho uma vez que era de terror e era no metrô, se passava no metrô em São Paulo, aqui, tipo, era bem raso, eu não lembro como que era o nome, assim, que faz muito tempo. Deve ter nos meus tempos de YouTube, quando eu fazia vídeos, cara, que eu gravava, deve estar lá. Ó, vou caçar, hein? Mas, deve. E eu sou, cara, e tem um porém, eu sou medroso. Eu gosto muito de jogo de terror, mas, mano, eu sou muito medroso. Muito. Pra jogo de terror, eu sou medroso pra caramba. Não é tipo um pouco, não. É Não, eu para um também, caramba mesmo. também sou. Às vezes não é nem só pra jogo de terror. Às vezes tu tá jogando um jogo, aí tu entra assim num lugar todo escuro, assim, tu fica assim, meu Deus, será que vai acontecer alguma Aí coisa? você tá jogando a porta da sala, abre sozinha. É, Não, você entra no escuro e aparece o autosave do canto, assim, você já, já é, era. exatamente. Hoje que Tem eu coisa vou. que. Tem alguma coisa que deu autosave, não é muita coisa boa. E às vezes nem tem nada. É você que fica na cabeça assim, putz, será que eu vou tomar um susto? Será que eu vou tomar um susto? Sim. Os caras fazem isso só de sacanagem. Ele tá dando É, risada porque vai ter coisa. Eu tenho certeza que vai ter uns negócios que vai ser assim, Então, mas eu posso adiantar para vocês, né, que o Homeless ele não tem scare jump scare. A ok. gente não quer apelar para isso porque beleza. é uma forma muito clichê, né? Tipo, faz o barulho e pum, aí do nada vem um gritão na tua cabeça, é Caralho. desnecessário, Eu já tenho sabe? 35 anos, coração já não é mais o mesmo, não. Então, não, a gente não quer apelar para jump scare por conta disso, né? Porque é muita apelação, é muita mesmice, né? Tipo, dentro do mercado de games, assim, de terror. Sim, é que, cara, é que igual eu falo, jogo, zumbi, essas coisas, por mais que já tenha. Eu falo num zumbi num contexto geral, porque eu sei que é um dos que mais tem jogos do estilo, É, é jogo de zumbi. nossa, Exatamente. e de zumbi tem de Mas, todos cara, os é estilos. incrível assim. Às vezes a pessoa, tipo, ela só pegou a ideia, tipo, mexeu nos personagens e você vai ver no final é a mesma coisa, cara. Quantos jogos iguais tem nesse tipo assim? Uhum. Então fazer algo diferente, pra mim, eu acredito que se destaca bastante, assim. Um bom exemplo disso é o Until Dawn. Ele tem bastante jumpscare e todo mundo gostou daquele jogo. Aí eles fizeram aquela outra franquia que é o. Eu esqueci o nome, mas o primeiro jogo é o Man of Medan e o segundo é o Little Hope. Tem um nome, é Antologia. Eu esqueci o nome antes. Eu sei, eu não lembro o nome da. Eu sei É. os jogos, mas não lembro a. Sim, tem o nome da antologia lá. Depois a gente Eu não vou lembra lembrar. aí. Se o Marquinhos não lembra, eu. Então, aí eles fizeram o Man of Medan e o Little Hope e o pessoal não curtiu tanto. E o Until foi tipo, todo mundo gostou, sabe? Uhum. Ele é Então, um dos melhores jogos assim daquele estilo, junto, claro, da Quantic Dream lá, como Detroit, esses jogos assim, Uhum. mas ele é um dos melhores nesse gênero. E ninguém gostou do Man of Medan, do É Little que ele, Hope. ele, ele inovou de certa forma, né? Essa questão das escolhas. Sim, ele Ele inovou trouxe e uma. depois ele manteve a mesma coisa. Porque Uhum. ele ficou no conforto ali, né? É. The Dark Pictures é o nome do Uhum. né? negócio.
Não ia lembrar nunca. Mais um jogo que me lembra, assim, porque um jogo que me lembra é Life Stranger, Life se eu não me Strange, engano. sim. Então, ele é um jogo que eu acho bacana pra caramba, cara. Assim, eu não joguei os outros, acho que tem o dois, né? Eu joguei um pouquinho do um só. Tem o 1, o Before the Storm e o 2. Que Ah, beleza. o Então, Before the eu acho que Storm é antes do 1, a não, então, história eu é acho que eu antes. joguei o um só. Acho que lançaram um, depois lançaram o Before e depois lançaram o dois. Não foi Isso, alguma coisa assim, né? só que o Before ele se passa antes. É. Então, geralmente é o que a galera costuma fazer, né? Acho que pega uma janela que eles têm lá e fala, não, vamos fazer um anterior, porque até ficar pronto É, dois. Aí depois descobre as pontas soltas, né? Então, é mais ou menos isso. Uhum. Mas um jogo que, assim, é raro jogar, mas tem uma ideia bacana, esses jogos de escolhas e consequências, assim, Uhum. eu acho bem válido, assim. É um estilo de jogo que eu gosto. É que, cara, na verdade eu comecei nos jogos, eu tinha, faz tempo, hein? 90. Bom, cara, ó, eu assisti Jurassic Park no cinema em Nossa, 93, velho. Então você já vê aí que faz... a época de ouro dos anos 90 eu peguei praticamente toda, né? eu Mas o tava, eu primeiro. tava crescendo nessa época aí, mas Então, eu peguei uma peguei. parte. O meu primeiro videogame mesmo foi o Super Nintendo. aliás, eu Aí. tava pensando agora no quesito de jogos de escolha, e eles têm mais ou menos uma mecânica de combate parecida com o Homeless, assim, se for parar pra pensar. Porque, por exemplo, em Until Dawn a gente não tem um combate direto. A gente Uhum. utiliza do cenário. Sim. Eu lembrei, por exemplo, do Tell Me Why, que é o último jogo de escolha que eu joguei, e é exatamente a mesma coisa. Todos os combates que tem a gente utiliza do cenário, então não tem nenhum Uhum. combate direto. Ele é meio que um jogo sem combates mesmo. Sim, Não não, por sei isso que se eu vocês falo. jogam. Não, eu que cortei você, Não, mas já imagina. aproveitando que eu cortei, né? Fiz essa coisa maravilhosa. É, agora eu esqueci. Mas Poxa, agora eu lembrei de novo. Lembrando, é assim, às vezes você mostra que o jogo não precisa ter combate 100% para ser legal, cara. uhum. Eu corto e esqueço. Eu sou uma maravilha, viu? Eu É, vou te agora falar. o Jackson pode falar aí. Agora eu que esqueci. Não, mentira. Em relação a jogos de escolha, não sei se vocês jogaram Fahrenheit, das antigas, Fahrenheit. PS2. É que ele Não, tem não dois joguei. nomes. Tem o Indigo Prophecy e o Fahrenheit. É a mesma coisa, só que Ok, não. É igual Cara, eu Resident posso não Evil, estar né? Que tem lembrando. o Resident Evil e o a Biohazard. Hazard, Eu posso esse não estar Indigo lembrando Prophecy foi o nome. primeiro jogo na vida que eu joguei que é relacionado a escolhas. E assim, aquilo expandiu minha criatividade, sabe, para muitas coisas. Aquilo foi um divisor de águas, assim. E até recomendo, quem nunca jogou, jogue, porque vale a pena. Eu tô dando uma olhada aqui, Então, eu não joguei, não. pode ser que eu não tenha, não tô lembrando agora de nome, mas se eu olhar a imagem, alguma coisa assim, pode ser que eu volte no e fale, isso daí eu já joguei, ó. Eu já vi lá para vender. Ah, esse daí não duvido. Falando agora que a gente falou aí de alguns videogames e tal, vai lançar pra que plataforma o Homeless? Bom, Claro, aí o a gente. PC, né? Que a gente Sim, sabe que todo indie sai pra PC, porque é a forma mais acessível, né? Mas o que mais vocês pretendem? Isso se vocês pretendem, né? sim, a gente pretende, mas tudo depende da meta, né? Se a gente alcançar a meta maior no Catarse, pretendemos lançar para PS4, Xbox, né? Microsoft, Sony, Nintendo, o que tiver aí disponível. Ok. Tazibo? Aí já é com o Nick, o desenvolvedor, ele que Resident Evil 4 lançou pra Zibo, então nem sabia. lançou. Assim, é diferente pra caramba. É o mesmo jogo? Não, mas lançou. Caraca. Então. Mas assim, a ideia principal, né, é lançar para Windows e Mac. E se a gente alcançar a meta, tomara que alcancemos, a gente lança para as plataformas, né, videogames,
demais consoles aí. Então, assim, uma dúvida de leigo mesmo. Qual a maior dificuldade para lançar em outras plataformas? Tipo, precisa de muito dinheiro, tem que desenvolver meio que de novo, digamos assim. Qual que é Bom, a maior dificuldade? cara, sendo bem franco, eu não sei. Porque é uma variável de coisas, né? Tem Sim. tanta questão de dinheiro, às vezes você precisa ter um estúdio fechado com não sei quantos integrantes. Sim. Depende, né? Tipo, Microsoft é uma coisa, é outra coisa. Eu acho até que a Microsoft deve ser a mais tranquila para A isso, Microsoft porque ela tem a parte lá do. Aliás, ela é a única que tem o Early Access, né? Dentro do videogame. E tem o lance do Game Pass também. Às vezes ela pode. Eu não sei como funciona, realmente eu não faço a mínima ideia. Mas às vezes ela pode, tipo, injetar dinheiro no jogo para trazer ele pro Game Pass e fazer o jogo sair na plataforma, né? Que eu acredito que acontecesse com o Fall Guys, por exemplo, que lançou para PlayStation através da Plus. Acredito que o PlayStation injetou alguma grana e agora vai sair para Xbox. Eu acredito que deva chegar no Game Pass. Eu acho que foi parecida. Fall Guys. Fall Guys é um jogo que eu até comentei com o Marquinhos uma época, que eu falei que não precisa ser gráficos estonteantes. É. Mano, esse jogo. Tá bom que hoje o hype já baixou muito, assim, mas, Mas, cara. mas é que ele é um jogo de hype mesmo, né? Ele é um Então, estilo que ele é um não jogo. dura muito E, tempo. e, e os criadores do Fall Guys foram muito espertos, porque assim, eles pegaram ideias do mobile, porque esse daí só existia no mobile. Eu sei porque eu já joguei muito joguinho do tipo, e levaram para as plataformas, para os consoles, para o computador. Cara, foi um jogo assim, estratosférico, né, cara? Tipo, subiu a ideia do jogo, o hype foi tipo de 0 a 100 em pouco tempo, velho. Sim. Você olhava, era todo mundo, cara, era streamer, só, YouTube, era só os caras fazendo isso, era só Fall Guys. Aí depois entrou o Among Us também, tipo, que acho que Também foi o aproveitou hype. um pouco da É, ideia então, do mas o hype. engraçado é que o Among Us ele é antigo já. Ele faz acho que uns Sim, 2 anos mais ou menos. mas então, Só que mas é que ele. eles foram ligeiros. Eu tava lendo alguma coisa sobre eles pegaram a ideia um pouco do. Não é que eles pegaram e copiaram o Fall Guys, mas eles aproveitaram o hype do Fall Guys para subir o Among Us. Tipo, por mais que Sim. os Ó, o jogos. bonequinho aparecido, ó, que legal. Isso, É, por mais que os jogos sejam diferentes, ideias diferentes, premissa totalmente diferente, eu acredito, porque assim, foi bem na época que o Fall Guys foi. explodiu, o Among Us subiu, cara. E agora o Among Us vai chegar pra Xbox, se não me engano. Então. Sim. Não sabia. E eu, de Por isso todo que eu até coração, espero que comentei. o Homeless também decole, Com chegue lá. certeza. Que assim Porque eu tô seja. vendo que eu vi que vocês já estão bem próximo, né, da meta do Catarse, né? Sim, a primeira meta, sim. É o Falta Marquinho, e depois coloca lá 15%. também no link da descrição Coloco, lá o coloco. Catarse de vocês lá para ver quem. Vai até quando? Vai até dia 10 de janeiro. Ah, Então. então, Vai então bater com bacana. certeza. Não, vai bater, porque vocês já estão bem próximo agora, com Sim. quase um ano antes, mas vocês vão colocar, como fala, outras metas assim, tipo, para abrir tal coisa, Sim. tantas. A gente tem a meta base é essa de 6 mil, Sim. né? Que a gente já está quase batendo, falta, se eu não me engano, 10%, uma coisa assim. Aí depois tem a de 8, que é a bronze, prata, ouro e diamante. Que a diamante é a que a gente pretende lançar para console. Ah, bacana, cara. Entendi. Muito bacana mesmo. Bom, E se a gente puder os- ajudar, a gente vai ajudar na a gente divulgação, vai né? tentar Mas já ajudar o estão máximo ajudando aí. bastante. O Terça Indie, o Marquinhos que deu essa ideia, ele veio me falar, eu falei pra ele, eu falei, cara, abraça que... Eu sempre te comentei que eu gostava de jogos indies, né? Sim. Nesse ponto, assim, eu cheguei a jogar um pouco mais que ele no começo, porque eu frequentava a BGS, então, Uhum. tipo, eu conheci muito mais o indie de perto. Mas quando Então, ele deu a aí. ideia, eu falei pra ele, eu falei, mano, abraça essa ideia que é bacana. Aí ele
estourou, que, olha, foi uma ideia muito boa que ele trouxe para nerds, porque eu gostei bastante e tem dado muito certo. Porque assim, eu nunca fui muito próximo de jogos indies, porque são poucos que ficam, tipo, no hype. E quando eu olho esses jogos que estão no hype, que são indies, eles geralmente não me agradam. Não porque o jogo é ruim, mas ele não é do meu estilo, sabe? Ele não bate com o que eu gosto. Mas então eu fui olhando ali a terça indie, eu vi o Homeless, que parece Silent Hill. Eu vi o Be Hero, que parece Stardew Valley. Eu vi um outro jogo que parece Stardew Valley, só que tu cuida de uma empresa no espaço. Que Então, massa. tipo, então tem muitas coisas diferentes. Eu tô até jogando um jogo aí que me mandaram pra mim fazer a review, que é brasileiro também, que é o Karma City Policy. Que você é um policial, você fica atendendo as ocorrências e às vezes tem combate. O combate é em pinball. Que doideira, cara. Então ele Aí, é não, muito. quando ele me contou isso, eu fiz a mesma reação que você. Eu falei, que bagulho Caraca. louco, mano. Não, e assim, eu tô jogando e é muito bom. Tipo, não é um negócio, sabe, sem nexo, assim, ele é muito bom mesmo. Então, na terça indie, eu realmente comecei a gostar de indie. Porque apareceram uns jogos, assim, que realmente me chamam atenção. O meu problema nunca É, foi o jogo ser indie. O problema era não me chamar atenção mesmo. sim. Ah, não é a ramificação indie da coisa, mas sim o gênero do que é o indie. Ó, Sim. falei bonito pra caramba. Não, cara, eu acho que o primeiro jogo indie que eu joguei foi um chamado Lone Survivor. Ele me impressionou porque foi um cara que fez, né? Aí eu falei, nossa, ele fez a trilha sonora, ele fez o gráfico, ele fez tudo isso. E aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, eu também vou conseguir fazer. E aí eu Hum, comecei a brincar no RPG Maker lá em 2000 pedrada. Ah, cara, é inspiração e incentivo, senão Sim. não, Não, não mas foi vai pra graças a um frente. jogo indie que eu entrei nisso, né? A Nerds mesmo, hoje, é, a Nerds foi criada, tipo, por mim, pela minha esposa. A gente não esperava que hoje ela estaria nesse patamar assim. Ah, é grande? Não, cara, mas, pô, é muito Aham. mais do que eu sonhei, que eu imaginava, cara. Tem o Diego também, que ele era meu amigo, ele é sócio hoje também da Nerds. Aí foi, tipo, aparecendo a galera. Eu falo que o Marquinhos foi o primeiro que entrou, assim, tipo, que me ajudou muito, assim, na questão de jogo, porque eu não tenho muito tempo para jogar. Ele tem um pouco mais de tempo que eu para jogar. E eu cuido muito mais da parte burocrática, né, da Nerds. Então, não, você que cuida... foi engraçado como a gente se conheceu, aliás, pra eu entrar na É, Nerds. Eu tava sim. fazendo live jogando Days Gone, Nossa, aí E eu dei um... um Eu te gank. mandei... É um gank, né? Eu acho que eu te mandei um gank na Twitch. Aí foi. Eu dei um nossa, gank na É, Twitch e comecei a conversar com ele. Eu falei, cara, eu tô abrindo uma página tal, começou um site, quer participar? Pô, ele, pô, bacana, isso. Aí foi, cara. Aí já tá aqui quase nossa. 2 anos, quase 2 anos, né, mas 1 ano e pouco é, já. quase 2 anos, um ano e É, pouco. Aí em maio faz 2 anos que você entrou, vai fazer 2 anos já. Nossa. Eu acho que é isso. 2020 passou, a gente nem percebeu, né? Não, eu É, falo que pra mim 2020 não existiu em termos de Tempo. coisas assim, né? Tipo, porque, cara, eu tava acostumado a ir na BGS todos os anos. Eu fui na BGS como comprando convite, todas essas coisas, e depois eu comecei a ser convidado a estar na BGS como imprensa. Então, Ó, para que mim, isso massa. daí foi tipo um avanço muito grande. Mas voltando sobre o seu jogo, que a Nerd é só. não, É que mas a gente olha, só falou porque poucas pessoas conhecem, às vezes as pessoas perguntam, Uhum. então Não, eu já mas tirei. é bom para saber, né? Para tipo, integrar quem tá chegando agora. Sim. e aproveitando esse lado da BGS e Nerds e Homeless, o Homeless pretende, tipo, estar na BGS em algum momento? Ah, a gente tem ideias, tem na mente. Bacana. É bacana. Porque eu acredito que a BGS acolhe bastante as pessoas, então eu acho Sim. que os requisitos para Ó, isso, não sei se é pago, nesse como é que é, ponto, mas. o Indy, eu sei porque eu já tive a oportunidade de estar lá. Nesse ponto, a BGS para a cena indie
Tá bom que não dá aqueles stands gigantescos, é uns espaços, mas, cara, eles abrem um corredor, tipo, indie, velho. Um Não, só corredor. para a gente estar lá já é uma Então. grande vitória, né? E a galera quer conhecer. Eu Uhum. sei porque aquele jogo do 171 lá Sim, saiu da BGS. Eu tive a oportunidade de ver o beta. Acho que a gente jogou, né, Marquinhos? O beta, sim, né? joguei. Mas o beta bem, tipo, anti-começão do jogo Uhum. mesmo. É, Cara, ele saiu de lá. Tem a muito gente jogou jogo ano bom que saiu de passado, lá. acho. Então a gente Sim. já jogou um pouco mais avançado, né? É que naquela época a gente não. A Nerd estava se estruturando ainda. Hoje, com o Marquinhos à frente dessa terça indie, a gente tem uma estrutura melhor para fazer essa divulgação e ajudar realmente a cena brasileira, o jogo indie brasileiro. Porque, cara, eu sou muito a favor, assim, não que eu sou um patriota, nada, tipo, mas eu sou muito. Ah, não, cara, pô, se eu não for ajudar a galera do meu país. Então, É, é que nem a gente conversou antes, né? Eu acho que eu falei com o Marquinhos. O cenário brasileiro, o jogador brasileiro tem preconceito. Então, o sim, BR tem preconceito com o Nossa, cara, BR, é cara, jogo é incrível. brasileiro. É exatamente. Não só com o Né? jogo, cara, eu falo porque como eu fico a par dos filmes, de séries, ó, o Cidade Invisível, que a gente até comentou, né, Marquinhos, no podcast sim, anterior, eu só colocando a série aqui pra você entender. Cara, saiu a série, o povo já começou a falar mal sem ver a série, cara. Então, assim, o Sim. brasileiro sim, tem muito preconceito. E tinha gente que, em vez de chamar a série como Cidade Invisível, tava chamando de Invisible City, para sim. parecer legal, sabe? Não, Ah, eu vou te falar, velho. e teve gente, por exemplo, que eu comentei, tipo, tô aqui ajudando jogos indies, não sei o quê. Aí falaram, tipo, jogo indie é da hora, mas, tipo, não brasileiro, né? Tipo, sabe? Não faz O cara, sentido, é a mas é mesma isso que eu coisa. falo, cara. Aí você vai ver, o cidadão não jogou, nunca jogou um jogo indie brasileiro, velho. É tipo você falar anos atrás, assim, tipo, sei lá, jogo de RPG, tudo bem, mas não polonês, né? Aí hoje a pessoa tá jogando The Witcher. Eu É bem falo isso porque, mesmo. mano, é igual assim, tem um jogo de luta que eu também não vou lembrar, eu conheci na BGS, só que ele ficou até um pouco mais famoso, cresceu, eles conseguiram fazer as coisas dele, mas que tem um raio de um cangaceiro no jogo de Ah, luta, velho. calma, calma que eu vou lembrar o nome desse jogo. Cara, Lembrei que eu fiquei curioso, não sei se eu conheço. não, Esse jogo então, o é jogo sensacional, cara. eu testei, cara, o jogo é muito bom, Ele, cara. ele tem até um golpe que fala assim: olha a peixeira! Então, mano, eu Putz, falo, como que o cara fala que um jogo desse é ruim? Eu não sou, tipo, então. muito fã de jogo de luta. Meu negócio é mais RPG, todas essas coisas Uhum. assim. Mas, até porque eu cresci com Ragnarok, né? Tibia, Ragnarok, Eu joguei muito Tibia. então eu peguei a Lan É House. Trajes Fatais? Trajes Isso daí mesmo, Ah, Trajes ok. Fatais. Acho que os personagens são ideias de personagens brasileiros, né? Eu sei que cada personagem tem uma fala e é engraçado pra caramba. E o Cangaceiro é muito bom, é o cara. melhor. É que eu não sei se dá pra colocar o áudio aqui, mas acho que não vai dar, porque, mano, ele falando, olha a peixeira, cara, Olha é a muito peixeira! engraçado. Pô, parece muito bom mesmo, hein? Os personagens são bonitos, parece que o jogo é bem São, fluido. são, o Sim. jogo. As duas vezes que eu fui na BGS, eles estavam lá as duas vezes na BGS, lá, falando sobre o jogo. Aí aconteceu essa pandemia e. É que a pandemia ela esfriou muitas notícias, né, dos jogos indie. Tem um vídeo aqui de 10 meses atrás sobre esclarecimento e sobre atualizações do jogo. Não sei se o jogo ainda Não sei. né, tá andando. Mas falando em cangaceiro, tem um outro jogo também, uma coisa lanterna, que você joga com um cangaceiro fantasma, assim. Eu não vou Ó, lembrar o tem nome. um jogo que eu recebi que é antigo, antigo, cara. Ele era indie, eu recebi na Steam uma vez. Não foi nem da empresa nem nada. Eu ganhei porque antigamente eu era muito viciado na Steam. E eu era muito no mercado. Eu trabalhava muito em cima do mercado de cartas na Steam. Uhum. Eu tenho muitos jogos hoje por causa do mercado de cartas. Cara, para mim era bolsa de valores. É sério, era o dia inteiro ali trabalhava aquele Poxa, mercado de cartas, pô, que é o que cabeça de triste. cuia. Que triste. Aparentemente, assim, eu só li os comentários e fui tentando juntar as peças, mas eu acho que alguém que trabalhava no. Eu acho
tá? Pelo que eu li nos comentários, que É alguém rumor, que viu, trabalha... galera? Não, a gente não tá afirmando nada. porque eu não vi o vídeo. Alguém que trabalhava no projeto aparentemente pegou a grana e vazou. Nossa. Esse é o grande problema. É. Aparentemente foi isso que rolou. É Pelo uma que eu vi nos pena, porque comentários, né? o jogo tinha um potencial muito grande, velho. Putz. É, qualquer coisa a gente vê esse vídeo depois, a gente vê como tá e a Sim. gente, quem sabe, Tenta entrar em chama aí pra contato um. até com os caras também pra conversar. É. Eu fiquei Ah, chateado, porque eu gostei pra caramba do jogo. pô, é só de ver o videozinho eu já gostei bastante ali. Deixa eu ver aqui, eu tinha uma pergunta. Eu não sei, eu cortei vocês, não cortei? Tava no. Não, Não? Eu até Ok. perdi o fio da meada. Então beleza. isso aí é É, tudo na edição, o Marquinhos edita depois. eu tenho uma dúvida sobre o Homeless. Que a gente não, a gente chegou a comentar dele ser parecido com Silent Hill e tal, de ser bem survival horror. Só que a gente não chegou numa questão que geralmente é a principal pergunta das pessoas. Ele é mundo aberto, semi-aberto ou é linear? É verdade, né? A gente falou das coisas que acabou Aí é esquecendo que tá, É. porque assim, você tem a cidade a cidade de Santa Cecília inteira para você explorar, inteira, né? Tem as limitações, claro, Ok. Não, óbvio. mas você precisa fazer determinadas missões para você ir para alguns lugares. Então, por exemplo, preciso liberar um bairro ali, então você tem que fazer algumas missões para você ir para aquele bairro, né? E você consegue explorar lá e por aí vai. Mas, por Mas exemplo, ok, então se a gente for para um lugar, a gente pode voltar quando quiser para outro lugar. sim, porque eu não sei se isso é spoiler, mas eu acho que tá, não sei, nem lembro se está escrito isso na campanha lá, mas o ponto principal assim do mapa é a rádio. Então você vai estar sempre voltando para a rádio, né, da Ok. cidade. Então a gente vai Então, andar quando quiser e como quiser pela cidade para pegar algumas coisas, assim, dando um chute aqui para, sei lá, ir pra rádio, fazer alguma coisa pra gente avançar no jogo. Então, sim, mas vamos supor, você precisa fazer uma missão que está lá no bairro, lá na Casa do Chapéu, aí você vai lá, se prepara seu loot, sua mochila bonitinha e vai. Aí você entendi. sobrevive no caminho aí. Ok, bacana. Bem interessante, porque a dúvida que geral tem é essa, né? Sim. Uhum. E uma dúvida que eu tenho, essa é a minha dúvida. As Manda. telas de loading vai ser como, cara? Porque eu vou te falar, tem uns loading, cara, que olha, só por Deus pra você ter paciência pra Nossa, aguentar os loading, no cara. PlayStation 5 tá maravilhoso isso. Ah, mas aí você tá É, falando de uma coisa que Não, mas assim, não, é pra que. quem jogou Super Nintendo, Mega Drive, Não, Super Nintendo eu joguei também. Joguei Super Nintendo, joguei PlayStation 2, joguei o PlayStation 4. Curiosamente, eu joguei o PlayStation 4 e desci pro PlayStation 3, que eu fiquei curioso pra ver a geração passada. nossa, Aí eu fui eu. crescendo com as gerações, né? Então, Não. Assim, eu até fui pro Xbox 360 antes da geração PlayStation 4 e Xbox One. Só que quando eu fui pro PlayStation 4, eu gostei tanto que eu resolvi descer pro PlayStation 3 pra ver os jogos que tinham ali, sabe? Então eu vi como foi essa evolução de loadings, gráficos. E no PlayStation 5, por exemplo, eu tô jogando a demo do Outriders lá da Square Enix. E, cara, assim, tem bastante loadings, que eu acho que tem até demais. Só que o loading, tipo, 1 segundo, assim, 2 segundos. Então é muito nossa, rápido. é outra coisa, né? Pra quem tá acostumado, às vezes, você tomar um café, fazer o café enquanto tava Não, lá não no. dá pra, não O dá ca... pra fazer Ele nada. dá risada porque o Castlevania era assim, velho. Cara, é, tinha umas cenas do Castlevania que você tava jogando, corria as conversas, velho. Que aí você jogava, aí você entrava na conversa, você apertava, era uma tela de loading. Quando ia mudar uma cara de um personagem para outra, às vezes, assim, cara, era um tempinho de loading e de quando o CD segundos. estava arriscado, que você tinha que virar o videogame de ponta cabeça assim, Nossa, falar para tomar um banho. Ah, e eu fui jogar o Star Wars Jedi Fallen Order no PlayStation 5, que eu joguei ele no PlayStation 4, e eu fui jogar no 5 pra ver como é que tava os 60 FPS pra fazer todos os troféus. Uhum. E eu já tava meio acostumado com os loadings ali.
Então o load ele não mudou muito do PlayStation 4. E às vezes eu tava no meio de uma fase, o jogo travava, ficava carregando pra carregar a fase. Aí eu ficava tipo, não, eu tô no PlayStation 5, tô vendo isso daqui. Então, Então, mas respondendo a Gouveia, eu não sei como vai ser esses loadings, né? Porque tudo vai depender do desenvolvedor principal, ok. né? Ele Entendi. vai otimizar bonitinho. Mas a ideia é ter um loading, tipo, uma tela e aparecer, tipo, dica, essas coisas assim, ou é ter um loading já característico junto com o personagem? Então, eu penso em deixar as dicas. Caso tenha loadings, assim, não dê para evitar loadings rápidos ou coisas do tipo, vai Sim. ter dica, né? Tipo, combinação de itens que você pode Ah, fazer, bacana. Não, isso é bacana também, que É, até. está sempre ajudando, né? um Sim. tipo de loading durante o jogo, assim, depois, quer dizer, depois que a gente já saiu do menu principal, que a gente tá jogando, que eu acho muito interessante nesse tipo de jogo, assim, eu não sei porquê, mas eu gosto muito, é, por exemplo, a cidade ser limitada a um pedaço, e tipo, você vai até o final, daí escurece a tela, e Ah, aparece de sim. novo. Eu acho que é um negócio que combina muito, assim, eu não Então, sei porquê. isso tem, mas aí depende muito da otimização, né? Porque os cenários, ele tem essas limitações, né? Por exemplo, é um Sim, bairro aqui, né? Você entrou numa casa e fica escurece. ok. Mas aí, dependendo da otimização, né? Às vezes, carregar um cenário maior, talvez tenha É, que. então ele não é um mundo totalmente aberto nesse sentido. Que a Sim, gente anda por tudo, só que a gente não vai tipo, de uma ponta a outra inteiro. A gente vai passando você, pelas sim, você divisões. tem a cidade, mas ela é divididinha, né? Para não, Ah, Uhum, entendi. Ah, isso é bom, mas isso entendi. é bacana também. Sim, porque é os bacana, cenários isso a não é um gente veio para problema. os cenários são Uhum. desenhados, então não dá para criar uma imagem, né? Um PNG Se não. gigante. Imagina o tamanho do PNG que 55 mil por 55 mil. Então os gráficos eles são totalmente à mão. Sim, sim. Ok. Interessante isso. Então ele tem um gráfico assim bem característico, né? Porque tem jogos, eu acho que o Legend of Mana, que mostraram há pouco tempo aí, que os personagens são em pixel art, só que os fundos, eles são mais digitais, assim, sabe? Então, tipo, tem uma... Até eu vi gente reclamando disso, porque os personagens são feios, né, comparado ao fundo, e o fundo é muito Aham. bonito. Então, no caso do Homeless, ele é igualzinho, assim, ele é desenhado... Não, não tanto. Os personagens eles têm essa diferença, né? Essa diferenciação em pixel. O cenário, né? Muitas coisas eu reaproveitei do que eu fiz no RPG Maker. Então, porque os cenários do RPG Entendi. Maker eu fiz à mão, mas eu peguei um tileset, algumas imagens e fui recortando, pintando, fazendo as alterações de acordo com o que eu queria. Aí eu fui montando, depois redesenhando algumas coisas. Entendi. Então, ele não é totalmente pixel art, 32, 16 bits, mas ele também não é aquele 3D maravilhoso. É, porque eu, por exemplo, Legend of Mana, sim, não que pra mim seja um problema, eu até gostei dos gráficos do Legend of Mana. Tô citando porque eu vi pessoas falando isso. Mas é Uhum. que o Legend of Mana, você vê muita diferença entre o fundo e o personagem. Parece que ele não se encaixa, Mas o entende? Legend of Mana, você diz o do PlayStation 1? Não, eles anunciaram agora uma versão para PlayStation 4, Switch. Ah, não sabia, olha É, só. Não, então, eles então, anunciaram que a Porque gente eu, recebe alguns releases. olha só, isso é novidade para mim. então aí assim, o pessoal criticou porque o fundo ele é muito bonito. É claro, ele Uhum. não é um fundo 3D, tipo, ele é meio desenhadinho assim, só que Utilizar. só que o personagem ele é totalmente pixel art, então ele acaba não batendo tanto. Eu vi algumas screenshots do Homeless, até onde eu me lembro, acho que eu vi em algum lugar, não lembro aonde, ou eu vi no trailer, não lembro agora. Mas assim, ele parece bater mais um com o outro, sabe? Ele parece realmente estar um dentro do outro. Então isso é bacana. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma pergunta assim sobre. Uma pergunta que eu acho que todo mundo vai.
vai querer saber também. Que são as clássicas, essas daí não faltam. Vocês têm ideia de preço do jogo? Em torno de R$ 30. Ok. Não vai passar disso. É um valor É, bem acessível, cara, eu porque imaginava isso até. hoje em dia uma saidinha no sábado você gasta bem mais. Sim. Se é uma Gasta. pizza, você vai pagar 50 conto no mínimo. Então, ainda É. mais se for casado. Ó, assim, ó, pra ser específico, eu chuto R$ 32,90. Você é casado, Zé? Que você deu risada. Não, não, Não. Ah, bom, porque quem dá risada é quem sabe da situação. Eu chuto R$ 32,90 nesse jogo. Vamos ver quando lançar. Vamos ver se eu acerto. mas a ideia, a princípio, assim, é ser menos de R$ 30, porque é o preço que a gente está colocando na campanha, né? Quem doou Então R$ 30, menos de 30 é R$ 29,90. R$ 29,90. É. Ou é R$ 29,99 ou é R$ 29,90. é por aí. Porque é um bom preço. Uhum. Aliás, eu tenho uma dúvida. A Epic Games, ela apareceu no mercado com o Fortnite. Quer dizer, não com o Fortnite, né? Realmente todo mundo conheceu a Epic Games. Ela já estava lá atrás com Gears of War, lá com a Microsoft e tal. Mas ela apareceu com o Fortnite. Depois ela lançou o Fortnite Battle Royale. E ela fez a Epic Games Store. E ela prometeu pagar muito melhor do que a Steam. Mas eu acredito que o Homeless ele chegue na Steam igual a maioria dos jogos que estão na Terça Indie. Qual o motivo? Assim, porque aparentemente, eu não sou desenvolvedor, então eu não sei, mas aparentemente a Epic Games seria, na teoria, em forma de dinheiro, o melhor lugar para os jogos indies. Só que não é o que Então, tá aparecendo. é que eu fui muito pelos rumores, né? Tipo, diziam que precisava ser jogos feitos na Unreal para você colocar lá. Aí jogos indies você já tem que estar com ele pronto para eles comprarem o seu projeto. Eu não sei dizer, né? Então eu fui pela Steam porque é mais pelo público, Uhum. né? É, Que eu eu sei acredito que é que a um Steam público ainda maior. tem um público bem maior, né? Tipo, a fanbase da Steam ainda é bem. Não, assim, eu concordo totalmente com essa opinião de ir pra Steam. É muito Uhum. mais fácil realmente jogar um jogo da Steam do que da Epic. Porque, né, por N motivos, eu não vou ficar falando aqui porque a gente nunca se sabe, né? Aham. Ainda mais com você aqui, vai que o jogo passa pra Epic Games, a gente vai criticar o negócio, né? Não sei. Mas, assim, eu acho muito mais prático a Steam. Eu só fico triste que eu acho que antigamente tinha, não sei se ainda tem, mas tinha um negócio de comunidade lá que você O coloca. Greenlight É, antigamente existia, que era como se fosse um programa de auxílio, né? Tipo, você é, pagava o Greenlight, o jogo nesse projeto Greenlight, e aí ele ia, né, de grátis. E saiu muito jogo bom, né, desse projeto do saiu. Aí, Greenlight, né? aí tem essa questão da Steam, porque você tem uma. Tem muitas coisinhas que você precisa fazer, você tem que colocar um donativo, né? Não donativo, como é que chama? É tipo um calção, né? Você paga US$ 100 para você colocar seu jogo lá. Então, a gente já pensou a campanha no Catarse, já com essas licenças, né? Com esses valores. Cada um tem seus percalços, né? É, Entendi. dificuldades Eu E tô, tem as sempre vai ter. eu tô até tentando ver o que entrou pelo Greenlight aqui, mas vai ser difícil achar. Mas eu acredito que bastante dos jogos famosos, eles entraram no Greenlight, tipo aquele Starbound, Stardew Valley. Provavelmente todos esses jogos assim são no Greenlight, que são jogos mais antigos, então eu acredito nisso. Sim. E eu acho que eles deveriam voltar com esse projeto, né, que abraça mais os indies aí. Porque de certa forma já é caro produzir o jogo, ainda mais disponibilizar ali, né? Uhum. E é um incentivo também, né? É, Para outros desenvolvedores, pessoas que estão querendo colocar seu projeto ali. eu acho que a Steam ela parou com esse projeto muito por alguns jogos, talvez. Que às vezes a pessoa faz um jogo que não é um jogo sério,
um jogo que é pra rir de alguma coisa, não sei. É um jogo pra zoar com alguém, com alguma coisa, alguém importante, talvez. E era só o pessoal votar ali, né? Que eu acho que ele já passava. Não lembro se era algo assim. Eu não sei, eu não sei dizer. Mas eu vi recentemente falando até, tem um joguinho que tá para lançar que chama Punhos de Repúdio, uma coisa assim, é muito engraçado. Que é um jogo indie também, brasileiro. Vou dar uma olhada também. Tá lá. A gente vai dar. Se você tiver também depois pessoas para indicar, quiser que converse com a gente, é só chamar lá É, no Twitter, que é mais fácil. a gente vai falar Porque, aqui com cara, uma galera. que eu vou te falar. O Marcos deu essa ideia assim, cara. Eu sei que foi um perfil lá do Twitter, que agora me fugiu o nome aqui, que começou, né, com essa terça indie, né? É, são dois perfis assim que eles Ah, criaram juntos, só que foi um perfil nessa terça que lançou, sabe? que pegou, né? Que pegou a É, hashtag. Que na verdade o Marquinhos viu. Você viu a hashtag, não foi? Foi isso, né? Ou sim. você viu É, a. eu tava rolando o feed lá e Não, você apareceu vê, alguém. rolando o feed, Apareceu. ele Eu pegou a ideia do conhecia. Terça Indie, o bagulho deu a ideia, acendeu a luzinha, falou, mano, a gente pode abraçar junto com os caras. É igual eu falo, a gente não quer nada, a gente só quer dar esse espaço que tá dando hoje pra você, que você é o primeiro que a gente tá entrevistando nesse molde. Poxa, A que gente só honra. quer, a gente só quer dar esse espaço aqui que a gente tá fazendo aqui e espaço É, no site pra poder aliás, divulgar também. aliás, é bom até a gente falar que, assim, provavelmente as pessoas podem achar isso, mas a gente não tá ganhando nada por esse Ah, podcast e nem pela matéria. nada, 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 Nada. nada, A nada. gente não tá conseguindo, tipo, grana ainda, sabe? A Uhum. gente não. Assim, eu acredito até que o site dê alguma coisa, mas não é o suficiente para bancar o site. E Não o paga podcast. conteúdo. Não, e o É, podcast é ele por isso que eu realmente dá falo, zero. por mais de que tenha nerd já tá há uns anos, ainda a caminhada ainda É. tá acontecendo ainda para poder. É um passo de cada vez, né? A gente precisa. Ah, mas a gente tá abrindo essa janela aí. E deu tão certo que o Marquinho teve que fazer uma agenda, já que a galera que está no podcast, marcar entrevista pra gente conversar. Que você viu que o papo não é só. A gente falou pra você que não é tão sério, é bem descontraído. O Uhum. Marquinho, ele é a parte mais teórica das coisas, mais séria, eu sou a parte mais cômica do podcast. Aí eu tava bem nervoso, confesso pra vocês. Ah, mas é normal. Acho que é a primeira vez que você faz algo do tipo também, né? Não É sei. assim, de podcast, sim. Tô bem. Então, é que você dá uma entrevista para o site em escrito é uma coisa. Sim. Você É. colocar a tua cara na tela e falar é outra, totalmente diferente. Uhum. Geralmente, que nem eu já, junto com a Blaster Lizard, a gente já fez algumas palestras, né? Sim. E, cara, é outra coisa, assim, tipo, só que você tá falando, só que tem um público na sua frente, né? Sim. E aí você tem que se segurar para não fazer um stand-up. Aí você acaba fazendo um stand-up, né? Eu não me consigo. O Marcos fala, tem que falar mais sério, mas, mano, Não dá. não dá, velho. No meu caso, não dá. A É gente tá Não, nervoso, porque. e. Ó, piadinha, né? só pra eu não esquecer, eu preciso cortar pra fazer uma pergunta. A Bless Lizard, ela é totalmente digital ou vocês têm um escritório realmente, vocês trabalham juntos ali? Então, cada um trabalha de casa, né, no seu conforto, mas aí no caso do Homeless, a gente está precisando trabalhar, o Lee, né, ele está vindo à minha casa para trabalhar de casa, Entendi, né, já então, tá trabalhando em conjunto nessa questão. porque aí, por exemplo, eu tenho que passar as coisas para ele, às vezes ele precisa de alguma coisa, eu já faço ali do lado, e como, por conta da pandemia mesmo, tá muito complicado, né, então a gente tenta fazer as coisas mais rápido, mas a gente precisou desacelerar, né, pisar um pouco no freio, fazer um planejamento melhor das tarefas, das atividades, né, porque a gente está fazendo final de semana sim, final de semana não. Então, 3 dias assim, sexta, sábado, domingo desenvolvendo, né, tomando energético, dormindo pouco, cafezinho, Eu sei muito bem que é isso. mas é tipo uma game jam a cada 15 dias, né? É Mas porque é que nem assim, a Nerds também, pelo menos até hoje, a gente espera que no futuro
até a parte do podcast a gente consiga ter algo pessoal, né? Uhum. Mas algo pessoalmente. Mas é tudo aí pela internet. Tem pessoa, eu sou do sul, tem gente lá do Nordeste, tem gente Ah, de tem gente todo canto. Fortaleza, Rio de Janeiro. Aí o Marquinhos é de Santa Catarina, né, Marquinhos? É, Que achou essa cidade? Florianópolis. Florianópolis, né? Florianópolis. Aí tem da Paraíba. E É você, Rodrigo, sério? de onde? Não entendi. Você é da onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo? Ah, A Nerd já. A ideia principal surgiu aqui em São Paulo, tudo. uhum. Aí o site começou a vir a galera de fora, né? Mas é que antes a gente tinha, porque, igual assim, o pessoal ia para eventos, ia para as coisas relacionadas, igual na cidade, às vezes ia ter um evento. Eu, como representante da Nerd, ia lá, entrava em contato, falava: Ó, a gente tá querendo fazer uma matéria, um review, alguma coisa, aí a gente sempre conseguia. Você chegou aí, não chegou aí, Marquinhos, aí em Florianópolis, aí, em algum Fui evento, não foi? Foi. fui num evento. E era assim, então a BGS, como é aqui em São Paulo, todas essas coisas, Comic Con, aí quem sempre ia era eu, o Diego, minha esposa, a gente sempre vai nos eventos. Mas a ideia do podcast é essa daqui, ver se mais pra frente, que eu já comentei, quem não gostaria? Eu gostaria de ter um espaço igual a galera do Flow Podcast, os caras cresceram. É que, tá bom, os caras já tinham uma base em seus no canais deles pessoais. Então eles pegaram e conseguiram trazer essa fanbase para eles. Mas não deixa de ser um incentivo, não deixa de ser uma ideia que a gente quer levar para frente. Essa Uhum. parte de jogos, conversar, quem sabe para frente não ser só jogos também, conversar sobre tudo no geral. Gente, É, a gente até conversou na gravação aí do episódio de domingo, que a gente, todos os domingos a gente solta um episódio sobre filmes e séries aí no geral. E a gente comentou de fazer um episódio, tipo, sem tema. A gente abriu o episódio e aí, como é que foi seu dia? E a gente conversando. Mas é bacana também, é igual assim, normal, tem muita coisa, tem script das coisas, é normal ter, mas cara, é bacana também você conversar, por isso que eu falo que eu sou a parte mais cômica, às vezes, porque eu que fico à frente do Instagram, então eu lido com idades de 10 até 60 anos, cara. nossa. Então eu faço live lá às vezes, eu faço vídeo, essas coisas, então eu tenho que saber lidar com todos os tipos de público, como falar, como. Então, assim, eu evito muito palavrão, é, por questão também Family das friendly? idades, então. Por isso que eu evito palavrão, essas coisas assim, então eu acabei acostumando. E como eu bagunço muito no Instagram, que eu faço os memes lá do Instagram também, todas essas coisas. Então eu acabei pegando essa via mais cômica. Não que eu sou piadista, mas eu tenho um pouco dessa via mais cômica da Nerd. Que eu no podcast com eles falando sério e eu zoando. Mas Então, mas é algo que já se tornou natural. Não é que eu consigo, tipo, eu não consigo controlar mais essa parte quando eu tô fazendo vídeo, sabe? Chega a ser engraçado pra caramba. mas isso é É, bom que você tá agindo naturalmente, né? Isso que Sim, é o jeito que, tipo, o jeito que eu tô agindo aqui é o jeito que eu sou, que eu dou risada no dia a dia, que eu brinco. sim. e no caso do episódio de hoje, assim, que é, no caso a galera tá vendo na terça-feira, né? A gente vai chamar, se possível, todos os jogos brasileiros. O único problema é que é um por terça, né? Porque é terça indie, Uhum. então assim, vai ter uma fila meio grande aí, mas a gente vai chamar todo mundo, independente do estado do jogo, do gênero do jogo, sabe? Que nem eu falei que tem jogos indies assim que não me agradam por não ser meu gênero, a gente vai chamar independente. A gente só vai realmente ajudar a subir os jogos aí. É igual eu falo, independente se o jogo me agrada ou não, ou o review. É igual eu falei pro Marquinhos. Eu falei, ó, no site, lógico que a gente vai ajudar tudo, mas
a partir do momento que você for fazer a review do jogo, for falar sobre o jogo, você tem que ser o mais sincero possível, que eu falei. Até porque, se um desenvolvedor chegar e ver uma review sua que, sei lá, deu uma de 0 a 5, que a gente faz de 0 a 5, né, Marquinhos? De 0 a 10. Não, de 0 a 10. 0 a 10, mas que é de 0 a 10, aí viu lá uma nota 6, uma nota 7, ele vai querer, às vezes, entender o porquê. E o Marquinhos, ele sempre deixa tudo o que ele achou de prós e contras, né? Então, Uhum. assim, eu acho válido você realmente ser sincero nas notas, porque ajuda quem vai poder jogar o jogo futuramente, que o desenvolvedor vai ver as notas e vai procurar melhorar em cima do que. Porque eu falo, cara, para fazer um jogo deve ser muito complicado. E, pô, você não vê o Cyberpunk aí, velho? Quantos anos? Nossa E mesmo senhora. assim os caras entregaram o negócio, tipo, mano, Não, e ia sair bagunçado, velho. atualização. Ia sair atualização em fevereiro, agora eles adiaram a atualização de fevereiro. Nossa. Então. Então, assim, eu sei que é complicado, cara, mas por isso que existe as reviews em site, todas essas coisas, pra galera jogar e ver onde que tá pecando, onde que não tá. Você acredita, cara? Eu não sou muito de ver review, né? Porque às vezes você vai pela review, né? Aí você fala, que jogo deve ser muito. Aí quando você Não, joga, sim. nossa, É, né? é que assim, ó. Eu acho, cara, ó, Não depende, sinceramente, eu depende. acho que a review ela é mais válida pro desenvolvedor do Sim, que pro consumidor final. Também é isso acho. que eu falo. Porque assim, Porque, ó. assim, o desenvolvedor, ele vai entender o que que o Marquinhos escreveu ali, sabe? Ele vai entender Porque o que que o Marquinhos quando. tá falando. Quando eu escrevo a review, eu. Eu meio que eu não sou muito técnico. Eu não penso, tipo, poxa, o jogo tem esses problemas, não sei o quê. Eu sempre falo assim, esse jogo é do, sei lá, do meu tipo de gênero, porém não me agradou, porque não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu Uhum, tento, sabe, expressar o que eu senti com o jogo ali. Então são as minhas opiniões. Se a pessoa sim. chegar lá e ler e falar, poxa, olha, ele não gostou, então não vou jogar. Não, sabe, não é isso que serve a review. A gente, sabe, pelo menos as minhas reviews elas não são tão técnicas. Por exemplo, a galera que fez as reviews do Cyberpunk, teve algumas que foram, tipo, quase zero a nota. Mas teve algumas que foram tipo, 10. Por quê? Aham, Porque são essas diferenças. São reviews técnicas e reviews que são mais opiniões. Então, o uhum, pessoal sempre tem que tentar ler mais de uma review, caso seja um usuário final. Agora, o sim. desenvolvedor é o Olha, ponto ali. E é isso, né? A gente já tá aí com 1h20, a gente conversou bastante Ah, sobre o jogo. Quem quiser procurar mais sobre o jogo, embaixo da câmera do Jackson, tem aí a arroba da Blaster vai Lizard e deixar do tudo, Homeless. o Essa link do Catarse, todas essas coisas aí. vai estar tudo aí na descrição, tanto do episódio no Spotify, como do episódio no YouTube. Então, você que estiver assistindo aí, vai estar tudo na descrição certinho aí. O link do Catarse e também as redes sociais aí do jogo também vai estar aí na descrição, além de estar na tela. Porque a galera tá no Spotify também, né? tem que, alguém. tem que ter o link ali. Aham. E quem tiver no É, Spotify, vem pro YouTube também. Deixa o like no YouTube, que é da hora assistir com a câmera também. quem tiver no Spotify não vê a minha cara bonita. É. Bom, é isso. A gente agradece muito o Jackson por comparecer no nosso primeiro episódio da Terça Indie aqui no NDG Podcast. Episódio de lançamento, ó. É. Eu quem agradeço a oportunidade, Marcos, Bebê. Muito obrigado. Então, eu peço aí também para você que está ouvindo, está assistindo, apoia a gente lá no Catarse, né, fazer esse jogo acontecer. Falta pouco para a primeira meta, então vamos tentar atingir a segunda, a terceira, porque aí a gente cresce, vai trazendo mais conteúdo para vocês, jogadores. Se você não conseguir contribuir, compartilha com um amiguinho, né? Vamos passar a mensagem de homeless à frente. O jogo ele vai ter um early access, assim, pro futuro? Hum, Ou uma como assim? demo? Ou Ah, alguma. sim, a demo, sim. Vai ter demo? Todos os contribuidores, assim que a primeira demo, né? A gente já tem uma alfa que está com os betas Ok. e com beta testers. E assim que a gente tiver uma demo mais concretizada, bonitinha, sem bugs,
A gente já vai disponibilizar para todo mundo que contribuiu. Ok. É bacana. E para vocês também, é claro, né? Não, então, A gente assim, fazer aquela avaliação bonita. disponibilizando a demo, Uhum. eu jogo, eu faço um preview lá no site, até para ajudar vocês. E você pode voltar aqui no podcast pra gente conversar aí mais descontraído, né? O que a gente achou do jogo, etc. Eu e o Gouveia a gente joga daí. E a gente troca um outro papo pra gente conversar como tá o jogo atualmente, o desenvolvimento e tudo mais. Então é isso. Muito obrigado aí, Fechou. Jackson. Eu que agradeço. Jackson, muito Também. obrigado. A Foi um Nerd prazer. agradece aí. Primeiro episódio, uma ideia do Marquinhos aí Foi uma que honra e um eu prazer. tenho certeza que vai dar muito certo. Se vocês conhecer aí outras desenvolvedoras, que Logo já acabou de chamado alguma no TV. forma, que acabou de alguma forma não conseguindo chegar até o nosso perfil no Instagram. É mania de falar Instagram, mas que não, de alguma forma, porque eu vou começar a levar, que o Marquinhos cria as imagens e eu posto no Instagram também, essas coisas. Mas que não conseguiu chegar lá pelo Twitter, e você conhecer, e eles quiserem alguma força, assim, fala lá para trocar uma ideia com a gente, Eu já trocar ideia com o Marquinhos, que a gente vai abrir as portas, sim. É que agora, o Marquinhos me falou, tem uma fila aí, então, era uma coisa que a gente não esperava, não, é sério, a gente esperava que ia ser, tipo, 2, 3, a gente ia conseguir se ajeitar, cara, mas o Marquinhos já vai ter que fazer uma agenda, porque a galera, a gente viu realmente que é algo que a galera precisa, desse apoio que tá faltando de muita E gente. assim, a gente vai tentar começar primeiro pelos jogos, não digo menores, só que os que não tem tanta relevância ainda. Então, por exemplo, tem jogos como Fobia e Dandy Ace, Então, por exemplo, que eles estão bem grandes. Então, a Skydome, gente, Skydome, né? Skydome também. A Skydome, gente, então assim, já são jogos que estão grandes. até aquele o Heavy Metal Machines, que está há muito Então, tempo no PC. Então, a gente vai começar primeiro por esses jogos aí menores, sabe? a gente quer dar a janela primeiro para quem não tem uma relevância ainda no mercado, que a gente quer que tenha uma relevância futura, sabe? Para você olhar e falar, pô, olha lá, a gente conversou com ele antes de ficar famoso. É. Então é isso, Gouveia quer falar alguma coisa aí? Não, só agradecer. Muito obrigado aí quem chegou até o fim aqui, assistiu tudo ou escutou tudo. É É isso, isso? coisa. Então tá. Então obrigado a todo mundo que ouviu mais um episódio do NDG Podcast, agora na terça-feira. Lembrando que continuará tendo os episódios de domingo sobre filmes e séries, só que todas as terças a gente vai ter a terça indie falando sobre vários jogos brasileiros. Então é isso. Quem ouviu no Spotify, quem viu no YouTube, E quem muito ouviu obrigado a no todo Spotify? mundo. Quem ouviu no Spotify e quem viu no YouTube. Isso aí. Então, muito obrigado a todo mundo. Até o próximo episódio do NDG Podcast. É nóis. Falou!